Último dia em Salvador e é a hora de passear pelas praias da orla sul da cidade. Começando pela região da Ondina até o Rio Vermelho. Praia da Paciência é para a tarde finalizar o dia com a Praia da Barra e o pôr do sol do Farol. Com um céu vermelho tão incrível que é difícil de explicar. Depois, um jantar diferente provando passarinha, abará e acarajé, e no dia seguinte fazer o resumo de gastos de Salvador e da viagem até aqui. Total de viagem nesses 21 dias. Muita coisa? Então vem ver tudo em mais um episódio da nossa viagem de carro pelo Nordeste. Um dia, são 7h30 da manhã. A gente vai tomar o nosso cafezinho da manhã, pãozinho, presunto e queijo, cafezinho. E a gente depois vai passear, conhecer as praias aqui em Salvador. Vem com a gente. Muito legal essa praia porque embaixo aqui ela tem um deck bem grande, então é fácil de caminhar, então você pode fazer seu exercício ou caminhar próximo da praia. Realmente Salvador está de parabéns pela organização e pela limpeza aqui da orla da praia. A gente vai alugar as bicicletinhas do Itaú, é a primeira vez que a gente fez, então a gente usou o desconto de 7 dias grátis e tem que usar 45 minutos. No máximo. No máximo, para não ser cobrado. O que vai fazer agora? Agora tem que escanear o QR Code para desbloquear a bicicleta. Assim? Eu vi o barulho, tava esperando um barulho, mas quase não deu para ouvir. É o finalzinho da Praia da Ondina, uma praia bem tranquila para banho, tem uma faixa larga aqui de areia, onde as pessoas ficam jogando vôlei, futevôlei. É uma praia bem grande, né? Ela tem várias partes dividindo com umas pedras no meio, então forma várias piscininhas assim. Um pouquinho mais pro norte, a gente chega na Praia da Paciência. É uma praia que ela não é própria para banho normalmente, porque ela tem um riozinho aqui que não é tão limpo. Ela fica entre a Ondina e a praia do Rio Vermelho. De bicicleta, a gente deixou as bicicletas aqui na praia do Rio Vermelho. É uma praia até bem grande, mas ela é dividida por várias rochas e acaba ficando 3 pequenas enseadas, com bastante pedra dos lados. Ela, pelo que a gente leu, ela parece que é imprópria na maior parte dela, mas ela é muito bonita de qualquer forma para você caminhar e acredito que em dias melhores pode ser que você possa entrar também, porque eu vejo pessoas entrando aqui e ela forma diversas piscininhas meio que protegidas por causa das rochas. É uma praia bem badalada aqui no bairro Boêmio, tem diversos restaurantes, bares, hotéis. Só precisa ficar de olho que às vezes ela fica imprópria para banho, mas é um visual incrível com essas pedras. Muito bonito, tem várias entradinhas aqui, tem alguns quiosques na praia também. Pegamos uma chuvinha aqui na hora que pegamos a segunda bicicleta. Acabamos de deixar aqui na frente do Museu da Aeronáutica, alguma coisa desse tipo aqui, eu não sei exatamente. Tudo molhado. É uma chuva de uns 10, 15 minutos, mas molhou bastante, né? A gente estava voltando aqui pro apartamento depois de tomar uma chuva, de andar de bicicleta. Aí a gente sentiu um cheirinho bem gostoso de churrasco e tinha uma barraquinha na rua vendendo um monte de churrasco e a gente pegou meio frango com 2 toscanas por R$30. Tá aqui. Que acompanha? E vende acompanhando 2 potinhos de farofa e eu acho que um potinho de vinagrete provavelmente apimentado. Ainda não experimentamos. Vamos comer. Vamos comer. Eu já experimentei o frango e a linguiça, tudo bem gostoso. A qualidade da linguiça é boa, não é cheia de gordura, é bem saborosa, é uma linguiça mista. Bem gostosa. O franguinho também tá bem temperadinho, tá úmido. A pelinha tá bem douradinha. Uma delícia. Depois de almoçar e descansar, decidimos passear até o Farol da Barra para ver mais um pôr do sol. Chegando perto do Farol da Barra, tá bem agitado aqui, hoje é um domingo à noite, domingo, final da tarde.
Ainda tem bastante gente circulando. Na verdade, eu acho que deve aumentar mais, porque aqui tem muito restaurante. E tem muita gente saindo da praia agora também, indo pra casa. Hoje, no final da tarde, a gente veio aqui pra praia do Farol da Barra. É uma praia bem movimentada, tem um calçadão gigantesco aqui, que eu acho que no final da tarde eles fecham para carros. A gente passou de carro aqui um dia durante a semana e deu para circular devagar, tal, tinha gente passando, mas era muito pouco. Mas esse horário aqui é quase, eu acho que é fechado mesmo, porque tem muita gente circulando tanto no calçadão quanto na praia. O farol fica bem cheio no domingo, no final da tarde aqui. Bastante gente sentada, acompanhando o movimento, mas é bem cheio mesmo. A gente está aqui na praia do Farol da Barra, frente ao pôr do sol. E um pouquinho da história, esse farol foi inaugurado em 1839, tem 22 metros de altura. Mas antes disso existe um outro farol, que foi o segundo farol de todas as Américas. Mais um pouquinho do pôr do sol. O museu dentro do Farol da Barra custa R$15 inteira e R$7,50 meia. A inteira. Tem estudante, paga meia, e deficiente com acompanhante não paga cortesia. Anoiteceu e a gente está aqui. Do meu lado direito tem o Morro do Besta. Do meu lado esquerdo tem o Farol da Barra. E lá no fundo ainda dá pra ver uns rajados laranjas avermelhados no sol. Tá bem bonito a vista. E a lua em cima também dá pra ver. Terminando esse restinho do dia, também o nosso último dia aqui em Salvador. E amanhã a gente está indo embora. Foi um excelente final para fechar com chave de ouro. A gente estava lá no Farol da Barra, quando a gente estava voltando, e bem na frente do Farol da Barra tinha algumas banquinhas e tinha essa banca também de acarajé, que acho que, se eu não me engano, o nome era acarajé da Mara. A gente pegou um acarajé e um abará, que é a versão cozida no vapor. O Wagner, ele pegou a passarinha, que é miúdos, né? Eu não gosto muito de miúdos, mas eu vou experimentar para ver, dar uma segunda chance. A passarinha é o baço do boi. Eu acho que tem um gosto similar a fígado. E na minha é até uma lembrança familiar, que quando eu era jovem, quando eu era criança, eu comia algo simples. Eu não tinha muito dinheiro, então a gente comia carne de vez em quando. Mas a passarinha, que era um item barato do açougue, a gente comia uma vez por mês, às vezes, para variar, na verdade. E também porque era um dos itens mais baratos do açougue. Eu acostumei com o gosto, na hora de cozinhar é bem estranho e fedido mesmo, mas depois que você frita ele tem um gostinho diferente, que eu acho que nem todo mundo acostuma, mas eu acostumei. É servido pelo menos aqui com vinagrete e pimenta. É como eu me lembro, é bem simples, porque é frito. Pra mim é bem interessante o gosto. É um gosto mais forte do que carne, mas o vinagretinho até ajuda mesmo também, eu acho gostoso a mistura. Eu vou experimentar, eu peguei um pedacinho aqui, eu tirei a parte da pele aqui. Acho que eu vou cortar menorzinho, não vou arriscar tantas. Pega um vinagretinho se quiser junto. Pra dar uma disfarçada no sabor também. Lembra o quê? É um gosto bem terroso. Um pouquinho amargo, mas é menos pior do que eu imaginava. Não é algo que eu falo, nossa, que delícia, mas é comível. Só a consistência que é um pouco borrachudo. Eu não gosto nem um pouco de fígado por causa daquele cheiro, mas não sinto aquele cheiro tão forte igual de fígado. A gente pagou R$10 no acarajé, R$10 no abará e R$8 na passarinha. Comparado com o que a gente pegou logo que a gente chegou em Salvador, ou com o da Norma, eu achei o acarajé bem menor, quase metade do tamanho. Vou começar a experimentar o abará, que eu nunca comi. É saboroso. Praticamente o mesmo gosto, só que realmente muda só a textura por ser feito no vapor. O acarajé e o abará, eles têm recheio de vatapá e caruru, que o vatapá ele é feito de pão dormido, né?
E o caruru, ele é feito de quiabo, né? Todos levam castanha de caju, amendoim, leite de coco, gengibre e mais uns vegetais. Vou experimentar agora o acarajé. Tá gostoso também. Mas se tiver que escolher entre o da Norma e esse daqui, eu prefiro o da Norma. Foi pouco tempo em Salvador, o lado bom é que saímos querendo voltar. Partindo no próximo dia, uma parada na Praia da Buraquinha em Lauro de Freitas para fazer um resumo da Bahia e de Salvador. Bom dia, chegou a hora de fazer um resumo sobre Salvador e sobre a Bahia. Os 4 dias que a gente ficou hospedado em Salvador, a gente ficou em 2 hotéis, mas no total a gente gastou R$573. Gasto assim por visitas, a gente gastou bem pouquinho. Foi somente R$2 com panelinha e 60 centavos que a gente pegou 2 elevadores. De restaurantes, gastamos nos 4 dias R$278. De mercado foi R$89. E de balsa a gente gastou, para entrar em Salvador, foi R$56. R$150 de gasolina que a gente colocou quando entramos aqui em Salvador. No total dos 4 dias foi R$149 de gasto. Aqui na Bahia a gente se hospedou em 3 lugares, né? 3 paradas, por ela ser muito grande, a gente parou em Santa Cruz de Cabralha, Itacaré e em Salvador. A gente gastou no total aqui no estado da Bahia R$3.537. E o total de viagem nesses 21 dias já foi R$5.883. Em Salvador nós conhecemos o Pelourinho, diversas igrejas, a principal delas que é a do Nosso Senhor do Bonfim. Comemos os 2 sorvetes mais famosos, que é o da Cubana e o da Ribeira. Também comemos o acarajé, o abará. O acarajé, a gente só comeu 2 lugares, né? Da Norma, que é uma delícia, vem bastante vatapá. O outro acho que é da Mara, se não me engano, não foi tão saboroso assim, tava gostoso, mas ele é bem menor e não tão gostoso que nem o da Norma. Se você for vier aqui para Salvador e passar no Pelourinho, não deixe de passar lá e experimentar o acarajé da Norma, que é uma delícia. O ponto que a gente não gostou tanto é que todos esses pontos turísticos, praia, tem Zona Azul, ou Flanelinha, ou às vezes até os 2 juntos. Também, principalmente no Pelourinho, tem muita gente te abordando, tentando te oferecer alguma coisa, como fitinha, pintura. O pôr do sol de Salvador na parte do Farol da Barra é lindo demais. Um dos mais bonitos que eu já vi. Você consegue ver tanto do Farol da Barra quanto do Morro do Cristo, cenas lindas de céu laranja. Então, se você tiver num dia de sol, corre para lá para ver, que é um dos lugares mais incríveis do Brasil, sem dúvida. Os pontos positivos de Salvador é a infraestrutura. A gente pode utilizar bicicleta para caminhar, para circular na cidade, foi bem prático. Se você nunca utilizou, você vai poder pegar até 7 dias de graça para utilizar e usar durante alguns passeios nas orlas, que na maioria das vezes é plano. A Bahia é um estado tão grande e diverso. Aqui no litoral você encontra litorais de várias formas. Quando a gente passou em Porto Seguro, é um litoral muito bonito e muito mais turístico do que o normal. E tem as suas praias muito claras e com uma infraestrutura muito boa para o turismo. E em Itacaré foi totalmente diferente. Praias selvagens na maioria das vezes, pegando trilha para chegar nelas. Então, para quem gosta de um lado mais natureza, Itacaré é ótimo. Agora, em Salvador a infraestrutura e passeios históricos e pelas praias também tem opções para todos os gostos. Chegou a hora da gente se despedir de Salvador e da Bahia. Já a gente vai chegar na fronteira daqui a algumas horas. Vamos entrar no nosso 5º estado, o estado do Sergipe. Bora com a gente nessa viagem, é só o 22º dia. A gente ainda tem muita coisa para fazer. No próximo vídeo chegaremos ao nosso 5º estado, Sergipe, para ficar mais alguns dias agora em Aracaju, que promete ser bem especial. 5º estado, deixe Sergipe surpreender você! Segue com a gente, se inscreve no canal e vem com a gente continuar vivendo como Wagner e Cristina. Até mais! Tem até um gatinho morto lá dentro, uma tristeza.